Olá, meu prezado irmão, minha querida irmã, meu caro amigo que nos assiste às quartas-feiras nesse estudo bíblico que sempre levamos ao ar. Hoje falaremos sobre o doce prazer de uma companhia, de uma boa companhia, e eu quero compartilhar essas reflexões contigo para que você perceba a importância de nós estarmos nas mais diversas situações da vida, estarmos acompanhados e bem acompanhados. Vamos fazer a oração costumeira das quartas-feiras do início do nosso estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai amado, pelo estudo da Tua Palavra, te agradecemos, Senhor Deus, pelas lições que essa palavra nos transmite e lições que nos ajudam a viver melhor. Ensina-nos, ó Deus, cada instante a viver de acordo com a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que trago para a nossa meditação é o da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 9 até o verso de número 18. Leio assim: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Muito bem. O texto é do apóstolo Paulo. Ele escreve ao seu querido amigo e pastor, novel pastor Timóteo, e fala naturalmente da importância que era para Paulo a presença de Timóteo com ele. Antes da gente refletir sobre esse texto, eu quero pensar com você o seguinte: na nossa caminhada da vida, nós temos o início, não é? O início e o fim. O início da nossa vida, na melhor das hipóteses, quando há aquelas gestações múltiplas, né? A gente tem irmãos gêmeos, a gente nasce ali juntinho com os nossos irmãos, separados naturalmente de minutos, um do outro e tudo mais, e tem o fim da vida, que é quando Deus nos recolhe à sua presença. Invariavelmente, esses dois momentos são momentos que nós vivemos sós. Talvez o primeiro momento você possa dizer assim: bom, eu nasci ou eu fui nascido acompanhado de minha mãe. Não é isso? Você pode ter essa observação a ser feita. E ao final você dizer que, naturalmente, aquele caso, velho caso romântico de Romeu e Julieta, que os dois combinaram ali, de uma certa forma, morrerem juntos, mas são exceções, são doces exceções. No modo geral, a nossa vida tem esse início em que nós somos solitários, sozinhos,
e tem o final, que nós somos sozinhos também. Tá? Esse intervalo entre o nascimento e a morte é o momento em que nós travamos os nossos relacionamentos, que nós conhecemos pessoas, e há uma situação que normalmente, invariavelmente acontece conosco, é que algumas pessoas que elas passam a fazer parte das nossas vidas, elas se tornam essenciais, importantíssimas para a nossa caminhada, para a nossa vida. Pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o pai, a mãe, o esposo, o irmão, enfim, alguém é importante para você e você é importante para alguém, ok? Esse é o contexto introdutório desta palavra em que nós vamos falar desse pedido que Paulo faz ao seu amigo Timóteo. Venha ter comigo depressa, procura vir ter comigo depressa. E ele apresenta aqui algumas razões porque ele queria a presença de Timóteo com ele. Ele vai falar do modo negativo, ou seja, ele vai falar daquelas pessoas que não permaneceram com ele. E apresenta, ao final da citação do nome de cada uma dessas pessoas, apresenta uma espécie de razão, né, porque essas pessoas não mais estão com ele. Verdade é que ele diz assim: venha ter comigo depressa, procura vir ter comigo depressa. Encontre uma razão, encontre um meio, encontre um modo de você vir ter comigo depressa. E aí eu quero pensar com você, antes de adentrar propriamente nos demais pontos do texto, pensar com você o seguinte: será que nós temos esta disponibilidade de tempo para as pessoas, assim, a ponto de dizer assim: venha ter comigo, me acuda aqui nisso que eu estou precisando, fica comigo, e nós realmente respondermos positivamente a esse apelo das pessoas, especialmente quando essas pessoas demonstram que estão necessitadas da nossa presença ao seu lado? Será que nós estamos dispostos a isso mesmo? Paulo fez esse pedido a Timóteo. Não se mostra, pelo menos aqui, se Timóteo tinha essa disponibilidade de tempo, toda essa disponibilidade de tempo para Paulo. Porque você sabe que o tempo é algo que tempo não se tem, tempo se administra. Nós temos tempo para as nossas prioridades. Aquilo que nos é prioritário, nós arranjamos tempo para darmos conta daquilo que é prioritário. Então, essa prioridade para o outro, ou dar essa prioridade para o outro, ou você aplicar a sua vida a serviço do outro, será que há alguém que esteja assim tão livre, né, para ter essa assistência? Eu recentemente assisti a um filme, inclusive indicado por um dos meus alunos do seminário, com o título First Reformed, Primeira Reformada. É um filme que trata da história de um pastor. Só vou dizer isso, não quero falar muito mais, porque senão eu posso estragar a sua vontade de ver esse filme. Um interessante filme, sobretudo para quem está no ministério pastoral. Apenas um detalhezinho que eu quero destacar lá é uma pessoa que precisava da presença pastoral e ligou: venha ter comigo agora. Venha ter comigo agora. Exatamente como está aqui. Só que aqui é o pastor que pede. Compreende? É o pastor mais experiente que pede a companhia do menos experiente. Eu me lembro de uma citação do Toquinho, aquele da dupla Toquinho e Vinícius. O Toquinho dizendo que ele e Vinícius, aquela dupla deu muito certo porque ele era muito jovem e Vinícius já com uma certa idade de amadurecimento e tudo bem. Aí ele entende que a dupla deu certo porque ele emprestou ao Vinícius a juventude que ele tinha e Vinícius passou para ele a experiência de vida que o Vinícius tinha.
Por isso que casou ali, deu certinho, né? Então, nesse caso aqui do texto bíblico, o mais velho pede a companhia do mais novo. À medida que a vida vai passando, nós nos sentimos mais experimentados, mais experientes, mas em alguns pontos mais fragilizados, não é? Pela própria ordem natural da vida. Às vezes carecemos dessa presença de uma pessoa. Pensa essa questão que está sendo vivida por todo o planeta da pandemia. Aquela vovozinha que tanto apreciava a presença, o carinho dos netos, aqueles netos pulando ao seu pescoço para abraçá-la, para aconchegá-la, e era dela retornando, dando um cheiro em cada um dos seus netos. Essas coisas estão, neste momento, impedidas, ou pelo menos privadas por algum tempo, de serem exercidas e executadas. Veja só, Timóteo era o mais novo, Paulo o mais experimentado. E Paulo diz para ele: procura vir ter comigo depressa. Sabe por quê, Timóteo? Olha só o que aconteceu, Timóteo. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Interessante aqui que vamos olhar o lado de Lucas. O lado de Lucas. Somente Lucas está comigo. Imagina que ele está pedindo a companhia de Timóteo e ele diz: somente Lucas está comigo. É claro que nenhuma pessoa ela é completa e nenhuma pessoa se completa com uma só pessoa, porque as pessoas elas apresentam várias qualidades, vários defeitos também, mas aqui eu quero ressaltar as boas qualidades, né? Existem as más qualidades, que são os defeitos, e as boas qualidades, que são as virtudes. Então, às vezes, há determinadas pessoas, para que ela se sentir bem, ela precisa de toda uma rede de pessoas ao seu redor. Um que tem um jeito de viver, o outro que tem outro jeito de viver, e ela vai vivendo bem com essas pessoas ao seu redor. Por isso que talvez Lucas tenha se sentido assim: puxa vida, eu estou aqui, eu não lhe sou bastante como um amigo, como uma pessoa que está ao seu lado, como aquele episódio em que a Ana e Eucana, Ana queria um filho, muito um filho, que ela era estéril, né, e ela pediu a Deus que lhe desse um filho, e Eucana diz para ela assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Que pretensão a nossa, né? Achar que às vezes nós preenchemos completamente as necessidades das pessoas. Então, aí está. O Lucas poderia, eu não posso afirmar porque não está no texto, mas ele pode ter se sentido entristecido. Puxa vida, meu caro Paulo, eu estou aqui do teu lado e tu ainda queres a presença de Timóteo? Será que eu não consigo ser esse amigo de que você precisa, de que tu precisas? Então, continuando, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quer dizer, Timóteo levaria também a Marcos, para os dois estarem com o Paulo no ministério. Quando comenta sobre Marcos, a Bíblia de Estudo de Genebra, que é a Bíblia que eu estou usando, usa a seguinte explicação: toma contigo Marcos e traze um belo exemplo de perdão, do perdão cristão. João Marcos havia se separado de Paulo e Barnabé durante sua primeira viagem missionária, resultando na dissolução da parceria entre Paulo e Barnabé. Posteriormente, Marcos recuperou o favor de Paulo, conforme em Colossenses 4:10, e Filemon 24. Agora, no fim da sua vida, Paulo quer vê-lo, pois me é útil. Então você vê o seguinte:
Aqui também, como diz o texto da Bíblia de Genebra, está um grande exemplo de perdão cristão. Esse Marcos aqui tinha causado problemas lá no relacionamento com Paulo. E agora Paulo diz assim: traja o Marcos contigo, porque ele me é útil para o ministério, me é muito importante. Há pessoas realmente muito especiais nas nossas vidas, porque nos momentos mais difíceis porque passamos, elas estão ali presentes para nos oferecerem, além da companhia, uma palavra, um sustento, um jeito que nos faz perceber o seguinte, que nós não estamos sozinhos naquela luta que estamos a passar. Continuando o texto, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E mostra aí a importância desse vestuário, desta capa, como também os livros para os estudos do apóstolo Paulo. E Paulo então vai falar de uma pessoa que esse aqui não é bem-vindo não. Ele é chamado de Alexandre o Latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. A gente aprende na vida, ao longo de toda a vida, a não desejar mal para ninguém. A gente aprende isso, né? Mas culturalmente, especialmente as pessoas que vieram do interior, elas são ensinadas desse modo. Eu não queira mal para ninguém, não. Aprenda a perdoar, aprenda a conviver com as divergências de opinião e tudo mais. Mas a gente vê alguns exemplos bíblicos de pessoas sendo amaldiçoadas pelos servos de Deus. O Salmo 137 tem uma expressão lá no final que os que estavam no exílio da Babilônia queriam que Deus tratasse de uma forma muito vingativa os babilônios. Queria que os filhos dos babilônios fossem atirados contra a pedra. Aqui Paulo diz que o Senhor lhe dará a paga. A casa em que Paulo entrega a pessoa também a Satanás, para que Satanás tome conta da vida da pessoa. Enfim, pode não ser politicamente correto, mas como querer bem a quem nos quer mal? É difícil, não é? Mas há também esta orientação na Escritura, dizendo: não te deixes vencer do mal ou com o mal, mas vença o mal com o bem. Então é preciso que nós tenhamos muita força vinda de Deus para nós suportarmos os males que as pessoas nos fazem. E esse Alexandre o Latueiro, rapaz, esse moço fez muitos males a Paulo, que não são discriminados aqui. E a gente não tem que ficar fazendo conjecturas, achando que tipo de males seriam esses causados por Alexandre o Latueiro, mas a verdade é que ele causou muitos males a Paulo. E aí Paulo volta a dizer o seguinte: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E Paulo ainda fala com Timóteo: cuidado com esse Alexandre Latueiro, ele pode te fazer mal também. E Paulo traz a lembrança aqui um momento em que ele passou por um julgamento, né? E ele diz aqui: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Eu me lembro nos tempos de mocidade ainda, mocidade da igreja presbiteriana de Coelho Neto, lá nos anos 70, início dos anos 80, em que naquela época que havia muitas peças teatrais nas igrejas, que coisa boa, quanta saudade desse tempo. E certa vez nós tivemos uma exibição de uma peça teatral intitulada O Julgamento de Paulo, que acontece ali pelos capítulos, a partir do capítulo
20 em diante do livro de Atos dos Apóstolos. Vou até conferir aqui para te dar a referência certinha. Paulo, deixa-me ver aqui, deixa-me ver. No capítulo 22, 21 já tem aqui a prisão de Paulo, e no capítulo 22 em diante tem todo um processo de julgamento de Paulo. Paulo diz assim: olha, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. É aquela história, não é, meu querido irmão? Você sabe muito bem que os amigos são vistos não na hora em que o bolso está cheio, que a conta bancária está assim pululando de cifras, né? Os amigos verdadeiros, eles se apresentam na hora em que nós estamos na dificuldade. E é difícil, na hora em que nós estamos vivendo uma dificuldade, ter essa companhia, esse amigo, essa pessoa por perto, para suportar-nos. E aí é o sentido literal da palavra, o sentido ao pé da letra. Ser suporte é alguém em cujos ombros nós vamos nos apoiar para passarmos por aquele momento adverso e seguirmos a vida. E o apóstolo Paulo diz assim: ninguém esteve ao meu lado, todos me abandonaram no meu primeiro julgamento, lá na minha primeira defesa. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. E veja você o seguinte, meu caro irmão. Eu quero até comentar aqui o seguinte, que quando se fala do Alexandre, a Bíblia de Estudo de Genebra diz assim, esse incidente não é mencionado em qualquer outra parte do Novo Testamento. E aí faz uma referência a uma nota em 1 Timóteo capítulo 1, verso 10, que eu vou ler para você. 1 Timóteo capítulo 1, verso 10. Diz assim a palavra. Capítulo 1, verso 10. Deixa eu conferir aqui. Ver nota em 1 Timóteo 1, 1 verso 20. 1 verso 20. Diz assim: Himeneu e Alexandre. O destaque dessas duas pessoas levanta a questão se eram líderes na igreja. Himeneu é mencionado novamente em 2 Timóteo 2, 17 a 18, como alguém que se desviou da verdade. Fica obscuro, porém, se Alexandre é citado aqui e em Atos 19, de 33 a 34, 2 Timóteo 4, de 14 a 15, se é a mesma pessoa. E então, esse comentário aqui da Bíblia de Estudo de Genebra faz referência ao Alexandre. E quando se fala dessa primeira defesa, que eu mencionei agora, o comentário aqui diz assim: uma audiência preliminar antes do julgamento de Paulo, propriamente dito, o qual ele agora espera, e mostra que ninguém estava do lado dele, ninguém estava com ele naquele momento. Agora, no finalzinho do texto, ele fala que o Senhor me assistiu, ninguém estava com ele na hora do seu julgamento, mas o Senhor me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado
da boca do leão. Ora, a presença de Deus constante em nossas vidas é uma certeza que nunca pode deixar de ser considerada por nós. Né? Isso a gente há de considerar sempre na nossa vida, a presença de Deus conosco nos momentos os mais diversos. Mas isso não quer dizer que nós não necessitemos da companhia de pessoas que nos ajudem e que nos façam ver a vida da melhor forma possível. Por isso, quando a gente medita aqui sobre o prazer de uma boa companhia, mostra o quão é importante em cada um dos instantes, sejam os mais felizes, sejam os tristes, estarmos bem assessorados, bem acompanhados de pessoas que nos querem bem também. E que Deus dê a você, que nos vê e ouve, essa companhia, e tendo essa companhia, que ela seja aquela que produza palavras, produza uma forma de viver que faça você também querer viver melhor. Um grande abraço, Deus abençoe. O nosso recadinho para as pessoas que estão aqui ou já passaram por aqui: Adilmar da Silva Mota, membro de Madureira, sempre conosco, às quartas-feiras. Manuel Arnaldo também de Madureira. Diácono Luciano Góes de Amorim, da Igreja de Coelho Neto. Isabel Cristina, igualmente, de Coelho Neto. Gutenberg, também de Coelho Neto. Daniel Marques, ou Daniel, que Deus abençoe, nosso querido lá do seminário. Eu não sei de qual igreja é o nosso Daniel, mas Deus o abençoe e guarde a você também. E a Rosana Fernandes, que está aqui também. Que Deus a todos vocês abençoe. Se assim Ele permitir, estaremos juntos na próxima semana. Um grande abraço a todos e com boa companhia de Deus e daqueles amigos que sempre nos são caros.